Eu ia assistir treino do meu São Bento lá de Sorocaba, na cidade onde eu nasci, e ficava na arquibancada narrando os treinos. Eu comecei a narrar futebol por causa do Osmar Santos, que é meu irmão. Ainda muito garotinho, com 12 anos de idade, em Marília, ele organizou lá um campeonato dente de leite. Osmar sempre foi muito inovador, muito criativo, e ele resolveu colocar um locutor dente de leite também para transmitir o campeonato que ele fez. E eu caí nessa rede. Eu tinha 8 anos quando isso pintou. Os meus irmãos, que são todos muito mais velhos do que eu, felizmente, né? Eles tinham um time de futebol lá na rua da nossa casa e então constantemente a gente fazia aquelas peladas. Eles organizavam aquelas peladas de rua e eu ficava na lateral, improvisava um microfone com uma latinha de massa de tomate e narrava aqueles jogos, né? Eu tive um grande ícone, né? Que eu segui, que foi o locutor no qual eu me espelhei, que Fiore Giliotti. Falta contra a Alemanha Oriental, torcida brasileira. Eu, por exemplo, iniciei com o famoso joguinho de botão, procurando imitar o meu ídolo. Que menino não se deixou encantar por aquelas mágicas peças que deslizavam sobre o campo? Se o jogo de botão não tem fama de revelar craques dentro das 4 linhas, ali, nas cabines, tem muito titular formado nessa categoria. Bola macia, gostosa, Pedro me chuta. Sempre tive na vida 2 grandes paixões, que foram o rádio, em primeiro lugar, e o futebol. E então a gente jogava botão. Eu fui ficando tão treinado, porque jogava o dia inteiro praticamente, que eu comecei a irradiar. E o pessoal achava interessante. Então os meus adversários só jogavam comigo, porque normalmente eles sabiam que iam perder, se eu irradiasse, porque a graça era eu irradiar e não mais jogar. Olha a falha da zaga do Corinthians, sai o Wellington, sai Dida, tira dali, foi atingido. Nem os 39 anos de carreira tiraram a singela graça do jogo de botão para José Silvério, hoje narrador principal da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Para reviver os tempos em que essa era a principal diversão da vida dele, convidamos Milton Leite, locutor da ESPN Brasil, para um desafio. Você covardia vir jogar no campo do adversário, no time do adversário. Não, você não trouxe time? Não, eu nem tenho. Mas eu te empresto um time bom, então que tá já está treinado. Aí nós vamos arrumar um time para ele. Tem que ser um time preto e branco, né? É você que tá falando. Não, serve o vermelho mesmo. Serve o vermelho? Esse vermelho é o Olímpica de Lavras, é o meu time do coração. Melhor ainda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Começa a partida, o Marquinhos faz a movimentação aqui para o Simeão. Eu vou chutar no gol, Silvério. Não pode. Ah, não pode. Quando eu era garoto, eu jogava, né? A gente não tinha essa sofisticação de campos e tal. Eu jogava no chão, no taco de casa, na mesa da sala de jantar e tal. Então, o futebol de botão fez parte da minha iniciação. E como eu era, e sempre sou ainda, um ouvinte de rádio, né? Então, na verdade, as minhas narrações eram narrações dos locutores da época do rádio, né? Então, eu transmitia os meus próprios jogos, meus jogos contra os amigos e tal. Rumo a Casarcelli pelo time da Fiorentina. Faz a volta pelo lado direito do campo, soltou para Bruno. Bruno tenta no campo de ataque, passa errado, chega para fazer o corte. Marquinhos domina pelo time da Olímpica. E o Marquinhos domina, ele sai jogando aqui pela direita, mas já adiantou demais a bola, vai ficar complicado. Ele vai lá primeiro. Aí Pucci sai do gol, faz a defesa e repõe no lado esquerdo para a chegada de Malute. Malute tenta passar o ataque, rola para Rui Costa. Rui Costa domina, devolve para Malute. Na tabela com Rui Costa, ajeitou, vai bater pro gol. Preparou, ajeitou, correu, bateu Rui Costa, espalma Pérez. O chão vai tremer, garotinho. O chão vai tremer, garotinho. Até Osmar Santos confessou sua paixão pelo botão, o que não significa que ele fosse bom nisso. Em 1993, aqui no Grandes Momentos do Esporte, o repórter Elvídio Matos é quem deu aula ao pai da matéria. Miller tem uma avenida pra correr, mas vai emendar daqui mesmo. Vamos ver, Miller, é bom. Pode ir? Tô armado, tô Atenção, armado. Essa hein? bola não passa aí. Não preparou, Miller chutou. Ah! É gol! Gol do São Paulo! Isso foi armado? Primeiro chute. Não, meu garoto, 1000 vezes não. Não, 1000 vezes não. Tem o levantamento alto, desvio! Gol da França! O meu primeiro contato com o botão não foi nem jogando, foi ouvindo as histórias que meu pai contava, porque ele também jogava botão.
Então não eram só os botões de casaco, os botões grandes, mas as tampinhas de relógio, né? Os celulóides que eles chamavam. Eu cheguei a jogar muito ainda com tampinha de relógio. A gente fazia muito porque a gente não tinha dinheiro para comprar botão, né? Então nós inventamos lá na nossa cidade pegar coco e a gente saía catando as cascas de coco que tinha na cidade e o pessoal jogava fora com o coco maduro já, né? E com esse coco você fazia os botões, que ficavam muito bons. Lá vai Pelé movimentando a bola para o Paulão. Paulão abre na esquerda com o Expedito. Nem o Expedito. Ih, errou. Bateu no seu, bateu, né? Entregou de presente para Di Mauro. Domina pela meia direita. Ajeitou. Pode bater pro gol. Ajeita um pouco mais. Vai lá, agora pro gol. Vai bater Di Mauro. Bateu, é gol. Gol da Fiorentina. Intervalo de partida, 1 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. Paulo Soares, ex-locutor de rádio, hoje na ESPN Brasil, teve um começo de carreira diferente, mas tão emocionante quanto o de Milton e Silvério. O interesse pelo futebol surgiu da amizade com uma corintiana fanática que se mudou do Brasil no final dos anos 70. Ao então companheiro de ginásio, incumbiu a tarefa de deixá-la informada sobre as notícias do Timão. Aí comecei a passar na banca de jornal, para comprar jornal. E no começo me esforçava muito para ler, para entender o que estava ali. Eu não conhecia as figuras, e não conhecia o mundo do futebol, do esporte, assim, né? E comecei a ouvir rádio. Deixa eu ver se no rádio tem alguma coisa, o jornal pode ser mexer, de repente o rádio é mais legal, né? Aí comecei a descobrir a Jovem Pan, descobri o Jornal de Esportes, que é um jornal que eles têm até hoje diário ao meio-dia, né? E aquilo lá me picou. É o líder do Campeonato Paulista, Gustavo Neri, França, parou na área. Beleza, como ele gosta, gol! E comecei a escrever, comecei a falar, comecei a ir em jogo, comecei a ouvir, comecei a me interessar pelos locutores. Aí eu virei macaco de auditório. Então eu ia ao estádio de futebol só para ver os locutores. Em algumas épocas a gente tinha futebol à tarde, quarta tarde, quinta tarde. Então eu pegava meu ônibus, meu gravadorzinho, ou minha mãe me levava, eu ia de lotação, ia pro estádio e ficava lá num cantinho narrando no meu gravador. A gente estudava no Equipe. O Equipe é um colégio muito legal. A gente criou lá uma rádio, que era a Rádio Equipe. E quando a gente tinha os nossos campeonatos internos, a gente transmitia. 25 anos depois, lá está ele, no mesmo colégio onde brincava com aquilo que viria a ser sua profissão. Tomado pelo saudosismo, Paulo Soares novamente irradiou um jogo entre alunos. Na sua voz, os personagens de hoje foram substituídos pelos amigos de infância. Bate o tiro de meta o Raul. Raul toca pelo lado esquerdo. Atenção, Xaninha tenta. Bate no Zarolho. Outra vez Xaninha. Xaninha prende a bola. Chega bem. Fromer põe a bola para fora. Nando Ruivo está colocado para a cobrança do lateral. Rádio Equipe transmitindo o jogo. E o Serginho Groisman já deu um alô para a galera. Centro Cultural Equipe traz nesta sexta-feira Gilberto Gil no Equipe. Era um mundo muito apaixonante, muito criativo e muito ilusório. Era realmente uma coisa fantástica. É como se fosse um mundo de faz de conta. Tentou dominar ali o Gil pro Ricardinho. Tá livre, vem a batida, desvio pra fora. O Luciano bateu, olha o gol! Na lateral de área, David vem por dentro, ele cruzou, David bateu, é gol! Ih, que golaço! Eu irradio um jogo como se eu estivesse brincando, como se eu estivesse irradiando para mim. Ali é como se eu fosse o que eu gostaria de ter sido sempre na vida. Se eu irradiasse futebol o dia inteiro e se eu tivesse condição física para aguentar, eu seria um cara permanentemente feliz. Olha no lance com os...